Oi pessoal, eu sou a professora Giane e nesse vídeo a gente vai conversar sobre classificação de substantivos. De novo, Giane, agora eu tenho certeza que já tem um vídeo sobre classificação de substantivos. Claro, pessoal, tenho certeza que está muito certo, tem acompanhado o canal, existe já um vídeo sobre isso. Por quê? Porque o substantivo é uma classe gramatical, então veja que ele já é uma classe. Ele é uma classe gramatical que tem 8 subclasses. Então, dentro do substantivo, a gente divide substantivo, lembrando que é toda a palavra que nomeia. Se a palavra nomeou, ela é classificada como substantivo. E a gente tem 8 grupinhos dentro do substantivo de acordo com algumas semelhanças, de algumas afinidades, para além, obviamente, dessa de nomear. Nesse outro vídeo que eu acabei de mencionar, a gente fala de 3 parzinhos. Parzinhos, sim, porque essas 8 características, na verdade, são 4 pares. Então, a gente sempre estuda em dupla e a gente tem um vídeo para falar sobre 3. Só para lembrar para vocês, a gente fala sobre nomes, sobre substantivos comuns e próprios, simples e compostos, primitivos e derivados. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o último par, tá bom? Que não é o mais interessante, mas será o mais interessante. Eu trouxe aqui para vocês algumas palavras, 2 grupos de palavras, né? Queria que vocês pausassem o vídeo, dessem uma lida e me dissessem qual é o grupo de palavra abstrata e qual é o grupo de palavra concreta. Pausou o vídeo, que legal, já retornou, muito rápido você. E aí? O que complicou? Eu já sei, vou te falar. Complicou que desse lado aqui a gente tem sentimento, o amor é um sentimento, temos sensação, frio é uma sensação, estado, né, velhice é um estado, conceito, justiça. Mas do outro lado a gente tem Deus, que mesmo que você acredita que existe, você não consegue pegar, você não consegue ver. Temos Saci, que é um ser imaginário que não existe. E aí fica complicado, porque qual que é o abstrato? Será que eu errei? Será que a edição errou? A gente colocou a palavra no lugar errado? Não, pessoal, tá tudo certo, tudo no controle, fiquem calmos. Acontece que a definição que a gente aprende muitas vezes, né? Concreto é aquilo que literalmente é concreto, que é material, que você pode ver, pode tocar, pode sentir. Não é bem assim. Ah, então aprendi errado? Não, claro que não aprendeu errado. Aprendeu simplificado, porque na vida as coisas têm uma ordem, né? A gente vai, conforme crescendo, que a gente vai aprofundando as explicações. Então é natural que em algum nível da vida você tenha aprendido assim, porque assim é o jeito mais fácil e porque na maioria dos casos funciona. Então quando eu penso, por exemplo, em cidade, de fato, eu posso ver uma cidade, é concreto, uma pessoa, eu posso ver, é concreto, uma planta, um animal, enfim, todas essas palavras que você consegue ver, elas existem, são concretas. E daí o problema dá quando a gente chega nessas questões, né? Fenômeno. Então, o ar eu não enxergo, o vento eu não enxergo. Então, será que não é? Pois é, concreto também. O ar é concreto, o vento é concreto, Deus é concreto, Saci é concreto, unicórnio, fada, todos os personagens, todos os seres imaginários e fictícios, ou mesmo que sejam reais, mas não tenham existência física, todos eles são concretos. Por quê, gente? Que a definição oficial de concreto é aquilo que tem existência independente de outro ser. Então, Deus independe de outro ser. Para representar Deus, eu posso pegar uma pessoa, inclusive em muitos filmes, vocês já devem ter visto, você tem um ator representando Deus. Saci, você consegue ver o Saci. Você desenha o Saci, ele tem muitos livros. Então, aquilo que você consegue representar sem ter que recorrer a uma outra pessoa, né? Claro que o ator é uma pessoa, mas enfim, né? Vocês entenderam. O conceito está ali, claro, aquela pessoa ali, ela é Deus naquele momento. Então, aquilo que consegue ser representado em si, aquilo que tem independência de existência, que não depende de outro ser para existir, é concreto. Para ficar mais fácil, vou comparar com os abstratos. Amor. Como que eu desenho amor? Coração. Sim, mas coração não é amor, né? Coração é coração, né? Amor, na verdade, está na cabeça, está no coração, mas é outra discussão. Eu posso desenhar uma família feliz. Bonito, né? Se você mostrar para alguém a foto de uma família feliz, a pessoa vai descrever várias coisas. Pode até falar amor, mas não é o amor que está ali desenhado. Ela pode falar, é uma família feliz. É um homem, uma mulher, um filho. Ou é um cachorro. Se tiver um cachorro, né, obviamente. Enfim, ela pode ver muitas coisas naquela foto, inclusive o amor. Mas aquela foto não é o amor em si. Um beijo. Você não consegue desenhar um beijo. Você consegue desenhar 2 pessoas se beijando, tá entendendo? Você precisa das pessoas realizando uma ação. O abraço é a mesma coisa, o frio é a mesma coisa, a pessoa com frio. Então, quer dizer, o abstrato é aquilo que ele depende de outra pessoa para existir. Ele depende de que alguém esteja fazendo ação ou sentindo ação para ele existir. Até o vento, se você pedir para uma criança, essa dica é boa, sempre peça para a criança. Criança, desenha um vento. A criança vai desenhar o vento. Ela vai desenhar um pum. Mas ela não vai conseguir desenhar o amor. Ela não vai conseguir desenhar a justiça. Ela não vai conseguir desenhar a honestidade. Ela vai desenhar pessoas sendo justas ou cenas. Então, abstrato é aquilo que tem uma dependência condicionada, uma independência, uma dependência condicionada, exatamente. Uma dependência de outros seres, precisa de outro ser para existir. E é exatamente isso que eu já falei para vocês, sentimento, estado, sensação e também tem a noção. Então, peso, altura,
A palavra em si, a palavra altura, a palavra peso. Eu não tenho uma altura, eu não consigo desenhar uma altura, eu não consigo ver uma altura. A altura não existe por si. Alguma coisa é alta, ó. A escada é alta, a pessoa é alta, o prédio é alto, mas a altura, ela não existe por si, tá bom? E para finalizar, para facilitar, além desses elementos que são abstratos, nós temos mais dois, né? O nome da ação, como eu falei, beijo e abraço. Então, beijo e abraço é o nome da ação, né? Ação de beijar, ação de abraçar, qual que é o nome? Beijo e abraço. Então, o nome da ação sempre vai ser abstrato. E também o nome da qualidade. Como assim nome da qualidade? Exemplo, belo. Vocês, alunos, são belos. Então, vocês são bonitos. Bonito é um adjetivo, belo é um adjetivo. Qual é o nome? Qual é o substantivo para esse adjetivo? Beleza. Então, você é belo, você tem beleza. Beleza é um substantivo. Todo substantivo que vem de um adjetivo, ou seja, que é o nome da qualidade, ele também é abstrato. Porque, de novo, eu não desenho a beleza. Eu consigo desenhar pessoas belas, posso desenhar vocês, mas eu não posso representar a beleza em si. Então, é só isso, gente, só isso. Então, essa é a definição. Coisas que dependem de alguma coisa, alguma outra pessoa, algum outro ser para existir, e elementos que independem para existir. Acabou? Acabou. Só falta agora a reflexão, né? Essa foi a conceituação, a definição. Agora falta a reflexão, que é a parte mais legal. Reflexão, tenho 3 para vocês. Vida prática. Quando você fala assim, vem, meu amor, vem aqui comigo. Você pode estar falando com seu marido, com a sua mãe, com seu amigo, com seu filho, quem você quiser. Esse amor, que em tese, né, que em teoria, que na classificação oficial é uma palavra abstrata, neste contexto é uma palavra concreta, porque você se refere a uma pessoa. Então você não está falando do amor, claro que tem um sentimento envolvido, obviamente tem a ver, mas você está falando de alguém específico, de alguém concreto, alguém que existe, que tem existência independente de qualquer outro ser. Apesar de filhos terem muitos dependentes, né? Mas enfim, nós temos aí a palavra amor se referindo a uma pessoa. Então, neste caso, é uma palavra que está tendo um sentido concreto, tá bom? Por isso que a classificação sempre depende do contexto. Então, existe a classificação oficial, existe a necessidade de situação de produção, entender qual é o contexto, quem fala com quem, por quê, como, onde. Tudo bem? Tudo bem. Outros 2 exemplos. Maravilhosa, literatura de novo. Tem um poema de Cecília Meirelles que chama Epigrama 11. E fala assim: a ventania misteriosa passou na árvore cor-de-rosa e sacudia como um véu, um largo véu em sua mão. Foram-se os pássaros para o céu, mas as flores ficaram no chão. Então, observe que nesse poema nós temos 3 palavras concretas muito importantes, palavras-chave, vamos dizer assim. Ventania, pássaros e flores. E daí, gente? Tenta imaginar a cena do poema. Tem uma árvore, aí passa um ventão, sacode tudo, cai flor, voa passarinho. É uma cena muito fácil de imaginar. Então, a Cecília, quando ela fez esse poema, ela conseguiu criar uma imagem. Por que ela conseguiu criar uma imagem visual? Você está vendo essa imagem? Porque ela usa elementos concretos. Mas será que ela queria falar da árvore que o vento balança mesmo? Poderia, mas será que pela intenção ela não quer falar uma outra coisa? Exemplo, ela não está falando de mudança? Então, quando você está lá na vida, você é uma árvore, você está lá na vida, vem uma mudança. Essa mudança pode ser cidade, pode ser uma morte, enfim, pode ser um nascimento. E nessa mudança, o que vai acontecer? Vai ter o lado bom e o lado ruim. Então, muita coisa boa vai embora, mas muita coisa boa também fica. Então, quer dizer, você pode discordar ou concordar com essa visão. Eu gostaria muito que você escrevesse aqui embaixo a sua leitura desse poema, mas o que é importante é a gente perceber que aqui ela usa elementos concretos para falar do abstrato. Então, quando ela fala de árvore, ela não está falando só da árvore. Quando ela fala de ventania, ela não está falando só da ventania. Ela está usando uma imagem concreta, física, para facilitar a leitura, para falar de uma coisa abstrata. E é por isso que poesia é tão difícil. A gente fala assim, eu não leio poesia porque eu não entendo, a poesia é muito difícil. Por que você não entende? Porque a poesia usa muita metáfora. A metáfora é usar uma coisa para falar de outra, usar um elemento para falar de outro. Usar a ventania para falar de mudança, por exemplo. Usar o pássaro e a flor para falar de coisas boas e ruins, por exemplo. Então, a poesia, ela costuma ser muito difícil porque a gente fica sem referencial. A gente tem ali termos concretos e a gente precisa ficar especulando, mas a que ela está se referindo, né? Qual é o abstrato que ela está tentando remeter aqui? E aí é muito subjetivo, depende muito do contexto histórico, se você quiser ficar tentando entender o que passou na cabeça da pessoa, mas não é o mais interessante. O mais interessante é o que o texto realmente fala com a gente. Então, como a gente vai conseguir dar um sentido que tenha, de fato, um sentido completo, né? Um sentido que tenha coerência dentro daquele poema, daquelas palavras usadas, tá bom? E aí, para finalizar a aula, eu vou ler um poema. De novo, eu vou ler, porque eu já falei para vocês que é uma aula de gramática prática, então a gente precisa ler. É um poema de Carlos Drummond de Andrade, tá nesse livro aqui, A Rosa do Povo, publicado em 1945. Então, de novo, um poema situado num momento histórico muito complicado, muito difícil, de guerra, ditadura, nazismo, enfim, muitas coisas ruins acontecendo. E a gente tem, eu não vou ler inteiro, porque ele é bem longo, eu vou ler apenas alguns trechos. Presa minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre? Não, o tempo não chegou de completa justiça. Vomitar esse tédio sobre a cidade, 40 anos e nenhum problema resolvido sequer colocado? Então, 40 anos, né? O período da ditadura, o período do governo, que não resolveu nada, né? Ficou lá no governo anos, mas não resolveu nada.
Crimes suaves que ajudam a viver, ração diária de erro distribuída em casa, os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Então, crimes suaves que ajudam a viver. O que ele está falando aqui? Então, enquanto os poderosos cometem muitos crimes, ninguém fala nada. Mas pra gente ficar sossegado que a justiça está sendo feita, a gente tem nos jornais aí muitos crimes sendo divulgados. E que crimes são esses? Os grandes? Não, crimes assim. Nossa, o padeiro aumentou o preço, que coisa horrorosa, está nos roubando. Ou aquela pessoa que roubou um prato de comida e ficou 20 anos na cadeia, como o Jean Valjean, naquele livro Os Miseráveis, do Victor Hugo maravilhoso. E por fim ele diz, uma flor nasceu na rua. Então veja que tem uma situação catastrófica e horrível e uma flor nasceu na rua. Passem de longe, bondes, ônibus, rios de aço do tráfego, uma flor, ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. É feia, mas é uma flor. Fura o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. O que a gente tem aqui? Uma situação, de novo, de angústia, de problema, uma vida difícil, ele começa falando de melancolia, de injustiça, de problema. E aí uma flor nasce. A flor é algo concreto, é uma planta, você consegue ver, cheirar. Mas a flor também ela é associada a quê? Ao desabrochar, então ao renascimento, aquilo que é delicado, que é cheiroso, que é belo, tudo aquilo que é bom. Então quer dizer, você tem um contexto horrível e uma flor. E onde que ela nasce? No mato? Não, no asfalto. Isso é impossível, né? No asfalto não tem ali uma situação favorável, um contexto em que é normal que nasça uma planta. Então o que a gente tem de novo? Um elemento concreto que vem para trazer uma ideia abstrata, por exemplo, a ideia da esperança. De novo, se tiver outra interpretação é super bem-vinda e por favor coloque aqui embaixo para a gente acrescentar nos próximos vídeos, tá bom? É sempre muito contributivo da parte de vocês estarem participando aqui das nossas leituras. E daí a gente tem um asfalto, então como eu disse, né, uma situação física que é improvável, que nasce uma flor, e uma situação toda, um contexto ali que também é impossível que se nasça a esperança. E é isso, pessoal, ele usa esse elemento físico, esse elemento concreto para dar essa ideia de abstrato, tá bom? Então até a próxima.